Bom dia, graça e paz. Eu queria convidar vocês. Tem alguém chegando aqui, só um minutinho. Bom dia, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28. Um versículo muito conhecido. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Algumas versões um pouco diferentes, mas o contexto sempre é a mesma coisa. Ontem eu tinha algo no meu coração para hoje, uma palavra que eu tinha certeza que era de Deus, mas com um temor eu orei. Eu estava fazendo uma faxininha lá na minha lavanderia e falei: Senhor, me mostra realmente se é essa palavra, se é essa palavra para outro dia. E eu acabei de orar, Deus me mostrou um objeto. Sabe quando parece que o pescoço vira assim? E eu olhei para o objeto. E o objeto é esse pedaço de vergalhão aqui de aço, de ferro. E eu lembrei, quando eu guardei esse objeto, nós tínhamos uma época do ministério que a gente era ministrado com objetos. E quando aconteceu o fato comigo, eu guardei e falei: um dia isso aqui vai ser instrumento de uma ministração. E, de fato, chegou o tempo. Não lembro quando foi isso, se foi uns 8 meses atrás, um ano. Eu estava saindo do meu trabalho, acho que foi numa sexta-feira, e pensa num dia tenso. E eu saí depois do horário, estava um pouco atrasado, e dirigindo ali pelo distrito, eu passo em cima desse abençoado pedaço de ferro aqui, de vergalhão. E aí o pneu acabou furando, isso aqui entrou dentro do pneu, e por conta disso eu tive que chamar um socorro, aí veio borracheiro, eu tive que trocar o pneu, eu tinha um compromisso, deu uma atrasadinha, mas enfim, é coisa que traz um desconforto na nossa alma, mas a gente entende que Deus sempre está no controle. E eu fui embora depois para casa e fiquei pensando sobre o que aconteceu. E isso levou a refletir sobre realmente esse texto que nós lemos, né? Tudo coopera para o bem. Quantas vezes Deus nos dá um livramento de coisas que nós não vemos ou nunca sabemos, mas que às vezes acontece algumas coisinhas, alguns detalhes que geram desconforto na nossa alma, mas que está dentro da vontade de Deus, cuidado de Deus. E eu entendi, eu tinha muito forte no meu coração que Deus permitiu que aquilo acontecesse para um livramento, ou alguma outra coisa que Ele queria mudar no percurso da minha vida. Eu paguei, acho que R$ 70 pelo socorro, né? Ninguém gosta de queimar R$ 70, mas eu fiquei em paz, e entendi que ali Deus estava no controle. E, aliás, queridos, nós temos que entender, e não só entender, e viver isso para toda a nossa vida. Desde o dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus, todas as coisas sempre vão cooperar. Deus sempre está no controle. O que nós precisamos tomar um cuidado é quando nós saímos debaixo da vontade de Deus. Quando Deus está com a mão estendida sobre as nossas vidas, mesmo que as coisas que aconteçam não são conforme a nossa vontade, certamente Ele está no controle. Agora, quando nós somos tentados e desobedecemos, nós saímos debaixo da luz, saímos debaixo da proteção do Senhor. E aí é por conta nossa. Aí as consequências dessa decisão é por conta nossa. Mas quando nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus, tudo coopera, tudo coopera. E eu estava meditando essa manhã sobre esse texto e lembrei de algumas situações que aconteceram que mostram na palavra de Deus sobre isso.
Um exemplo foi quando José foi vendido como escravo no Egito, e a Bíblia mostra ali que José, ele foi um homem temente a Deus, que buscou a face do Senhor, foi tentado ali pela mulher de Potifar, mas que esteve ali sempre buscando a face do Senhor. Então, se a gente olhar para a vida de José e falar assim, nossa, mas onde está Deus, né? Por que Deus permitiu que você se tornasse um escravo? E quando nós lemos toda a história de José, lá em Gênesis 37, do 37 ao 45, nós notamos ali que houve um grande propósito sobre aquilo, né? Quando a fome vem sobre a terra, e quem estava lá no segundo homem mais importante da nação do Egito, estava lá José. Olha a honra que Deus deu para José, colocando ele como o segundo homem mais importante ali para governar o Egito. E por conta da vida dele, a nação, os pais dele, o pai, os irmãos foram abençoados. Então, olha o propósito de Deus e naquela situação que às vezes os nossos olhos parece ser uma coisa ruim. Outro caso que nós vemos também acontece lá em Daniel 3. Eu compartilhei até com intercessores esses dias, o momento em que Nabucodonosor chama as autoridades para se curvarem ali na estátua, para a idolatria, né? E ali haviam 3 servos do Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego, em que não se curvaram, em que decidiram ser obedientes à palavra de Deus. E a gente sabe, essa história muito conhecida, houve consequência, e ali foi preparada uma fornalha, e eles foram lançados na fornalha. Só que, como eles estavam debaixo da vontade de Deus, toda aquela situação, eles não murmuraram, eles não questionaram a Deus, mas ficaram ali tementes, como adoradores. E a Bíblia, lá eu estava lendo agora há pouco aqui, acho que foi no versículo 30, então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor vê ali que nada aconteceu com eles dentro da fornalha, e havia ali um anjo, o 4º homem, né, que guardou, ele reconheceu Deus na vida deles, reconheceu que Deus ali era com eles, e deu um decreto ali sobre isso. Então a gente vê na vida situações tristes, às vezes, as situações que nós passamos, em que, na verdade, Deus está no controle, Deus não perde a situação, porque Ele é soberano. A palavra soberano, para nós, é suficiente para sabermos que Ele pode todas as coisas, Ele controla todas as coisas, Ele tem todo o poder sobre as nossas vidas e sobre as coisas da terra. Talvez esse momento da situação do Covid, as pessoas tenham pensado sobre isso, né? Onde está Deus? Deus está no controle. A gente pode trazer até um exemplo, não tinha pensado nisso, mas por conta da pandemia, olha só o que tem acontecido, né? A gente poderia falar assim, mas e agora, né? Por que Deus permitiu isso? Não está podendo ter culto? Ficamos um período ali sem nos reunirmos como igreja, mas olha só o que aconteceu nesse curto prazo, né? Deus parece que preparou essa situação para que todo o nosso sistema hoje de projeção, de filmagem, fosse algo para levar o evangelho de uma forma muito mais rápida que nós estávamos fazendo antes. Então, você vê o exemplo lá que o pastor tem compartilhado sobre alcançar lá outras nações, tantas pessoas sendo abençoadas aí por conta disso. Então, a gente vê a mão de Deus, né? A gente não pode ter o olhar nas coisas ruins, olhar nas coisas que às vezes confrontam a nossa vontade, mas saber que Deus tem um propósito sobre todas as coisas. E eu estava lembrando, essa semana, né? Eu me desliguei lá da empresa, na verdade, a empresa onde eu trabalhava, a gente rompeu lá o contrato, ela fez o meu desligamento no começo desse mês, e eu fiquei um pouco chateado por conta das amizades que eu fiz lá, mas eu entendi que Deus tinha algo para a minha vida. E eu fechei no banheiro lá no meu íntimo com o Senhor, dobrei meu joelho
E agradeci a Deus pelos 5 anos, por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, através da remuneração que eu tinha, através da oportunidade que Ele me deu de pregar o Evangelho, de poder ajudar as pessoas. Então, eu poderia olhar aquela situação como algo triste, porque eu sei que Ele é meu provedor, Ele tem cuidado da minha casa, e Ele vai continuar cuidando. Mas ali eu agradeci, porque eu entendi que há coisas novas dele, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu já tenho visto já e vivido alguns frutos disso. Eu não sei como é que vai ser a minha vida profissional, mas eu sei que Deus tem cuidado e tem me mostrado coisas tão lindas nesses 15 dias que eu tenho ficado em casa. Então eu quero dizer isso para você, se de repente tem algo acontecendo na sua vida e você tem sido fiel a Deus, você tem caminhado com o Senhor, tem cumprido a direção e às vezes algumas coisas acontecem, não desanime, não perca sua fé, não perca sua esperança. Saiba que Deus está sempre no controle e um grande propósito Ele tem para a sua vida. E eu quero fechar essa palavra compartilhando também o que aconteceu com Paulo. Olha só, às vezes fala assim, mas só exemplo do Antigo Testamento. Então eu vou trazer um exemplo do Novo Testamento. Paulo, ele estava... Eu quero ler essa passagem com vocês. Está em Atos 16. Só um minutinho. Atos 16. Versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Eu não vou estender muito, mas ali Paulo, ele estava fazendo a obra. Paulo, ele não estava em desobediência, Paulo, ele não estava fora dos caminhos do Senhor, mas ele estava fazendo a obra. E ali, você pode meditar, depois eu vou compartilhar todos esses versículos para você ler na sua casa. E por conta daquela situação ali, Paulo incomodou alguns homens, e ali houve uma situação em que Paulo foi lançado na prisão. Olha só, um homem de Deus que estava fazendo a obra, ele foi preso. E sabe o que Paulo fez ali na prisão? Paulo, ele não falou assim, Senhor, eu estava fazendo a tua obra, eu estava indo na igreja, eu estava pregando, eu estava curando, eu estava expulsando o demônio. E como é que o Senhor permite uma situação dessa? Né? Onde o Senhor estava quando isso aconteceu? Paulo, ele não murmura, Paulo, ele não reclama, não questiona Deus. Mas diz lá, no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando, cantando hinos. Olha só, quando nós entendemos que estamos debaixo da vontade de Deus, quando Deus está no controle, quando nós estamos assim, e as coisas não acontecem, é porque Deus tem um plano, Deus tem a hora para as coisas, Deus tem um tempo, não é o Cronos, é o Kairos de Deus. E ali, sabe o que acontece, queridos? Você sabe essa história. Houve um terremoto, a prisão se abriu, o carcereiro corre desesperado, com temor, achando que eles tinham fugido, ali eles estavam, e ali ele se prostra e fala assim, eu quero receber a salvação. Eles viram Deus na vida de Paulo e Silas. E a Bíblia narra aqui que ele diz assim, lá no versículo 29, Senhores, que devo fazer para ser salvo? E ele respondeu, creia no Senhor Jesus e serão salvos. E ali a casa dele, a família dele foi batizada, queridos. E esse é um exemplo de que quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, quando nós falamos semana passada na devocional sobre não andar na carne, mas no espírito, confiar no Senhor. O Remo ministrou muito ontem, isso no culto de jovens, falando sobre confiança. Confiança. Paulo, ele confiava no Senhor. Paulo passou por tantos desafios. Paulo, ele teve um náufrago, foi mordido por uma cobra, ficou ali na ilha. Mas olha só, ele encerra a sua vida dizendo, né, combati o bom combate, guardei a fé. Então eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas saiba que Deus, o teu Senhor, o teu Salvador, o teu Pai, está no controle de todas as coisas. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos viver isso,
e que tudo, exatamente tudo, não parte, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, eu peço que você coloque alguma área na sua vida que, de repente, você ficou em dúvida, ou, de repente, você tem pensado assim, mas Deus deu uma palavra, eu sei que é de Deus, uma promessa de algo para acontecer na minha vida, e parece que as coisas estão indo para outro caminho. Só parece, queridos, só parece. Porque se essa palavra ela veio de Deus, ela vai se cumprir no tempo dele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Eu convido você a colocar a mão no teu coração e a orar comigo nesse sentido, colocar a tua vida e essa palavra no teu coração. Santo, amado, poderoso Deus, Pai, nós fomos ministrados aqui essa manhã de coisas que às vezes acontecem na nossa vida, como exemplo, o objeto que eu compartilhei aqui, talvez pessoas aqui marcaram uma viagem, Senhor Deus, e aconteceu coisas que não foi permitido a viagem, talvez tinham planos de fazerem coisas nessa terra, mas não aconteceu, e talvez isso chateou o coração, fechou o coração. Esses apenas alguns exemplos que eu trago aqui, Senhor Deus, mas talvez outras coisas que são ocultas ao nosso entendimento, coisas talvez que nós nunca iremos saber, mas certamente tudo que acontece quando estamos debaixo da tua vontade, o Senhor está no controle. Certamente que se alguma coisa que nós planejamos, ó Pai, não foi como gostaríamos, nós queremos, Senhor Deus, ter um coração grato, ter um coração de adorador, ter um coração daqueles que se sujeitam à tua vontade. Assim como José que tinha um sonho, Senhor Deus, um sonho, mas que num instante depois parece que tudo estava diferente, mas que ele viveu o sonho. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem um sonho para esse ministério, o Senhor tem um sonho para nossas vidas, para nossas famílias, para os nossos filhos, para nossa casa. E os sonhos do Senhor, ó Pai, são promessas que não são mentiras e não são frustradas, porque Tu és poderoso. Tua palavra, Senhor, diz que o Senhor não mente, e a Tua palavra nos ensina, e nós cremos isso, que o Senhor é soberano, e contra o Senhor, ó Pai, ninguém impede. A Tua palavra diz que agindo o Senhor, da forma que o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser, ninguém impede. E nós queremos nessa manhã ter essa confiança, ter esse descanso debaixo da Tua vontade, sabendo que Tu és Deus, e muito mais o Senhor fará. E quando o Senhor fizer, nós queremos ser, Senhor Deus, como aqueles que glorificam o Teu nome. Não aqueles que batem no peito e falam, eu consegui, eu fiz, mas aqueles que entendem que tudo isso é feito do Senhor, é obra do Senhor, e nós devolvemos isso para a honra e glória do Teu santo e amado nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Todo mundo aí? Então, fiquem na paz, bom almoço, boa tarde aí, e até daqui a pouco para adorar o Senhor lá na nossa igreja, tá? Um grande abraço aí, Deus abençoe.